Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos então ao meu canal no YouTube. Já sabe, né, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curte o vídeo se você gostou, compartilhe com aquela pessoa que está estudando para concurso de carreira jurídica ou que quer ficar bem informado também na área do direito. Compartilhe esse vídeo, enfim, transmita essa informação para ela, certo? Hoje o vídeo de hoje tem como objetivo comentar os informativos de números 1052, 1052 e 1053 do Supremo Tribunal Federal. São os últimos dois informativos do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma ideia que eu pretendo levar adiante aqui no canal, que é de comentar informativos do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça, para ajudá-los na fixação do conteúdo da matéria. Vocês sabem que para passar em concurso de carreira jurídica é fundamental conhecer os informativos do Supremo, conhecer os julgados do STJ, e trata-se de... é difícil, não é uma atividade fácil você ler e memorizar esses informativos. Então a minha ideia é trazer esses julgados da maneira mais didática possível, conversar com vocês sobre esses julgados, a fim de ajudá-los assim nessa caminhada, a fim de facilitar a vida de vocês, tentar, enfim, ajudá-los a memorizar e entender os julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, certo? Então hoje eu vou comentar alguns julgados que constam do informativo 1052 e 1053 do Supremo Tribunal Federal. São os dois últimos informativos da Corte e que trouxeram julgados bastante importantes, sobretudo na área do direito ambiental, como a gente vai ver a partir de agora, certo? O primeiro julgado que eu gostaria de tratar com vocês foi a DIN 6808, a DIN 6808. Essa ação direta de inconstitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade bastante interessante. O que envolvia essa ação direta de inconstitucionalidade? Envolvia o seguinte aspecto. Eu vou primeiro contextualizar o que levou ao juizamento da ação e depois vou explicar o que o Supremo Tribunal Federal fez nesse julgamento. Basicamente, o que a gente tem? A gente tem a chamada Rede Sim. A Rede Sim é uma rede de sistemas informatizados que foi criada lá em 2007 com o objetivo de desburocratizar o registro e a abertura de empresas, Então, todo mundo sabe que não é muito fácil abrir uma empresa no Brasil, ou antes era mais difícil ainda. Então, essa rede ela foi criada com o objetivo de desburocratizar. Foi criada com o objetivo de facilitar o registro de atos societários, facilitar a abertura de novos negócios, enfim, uma reforma aí que tinha como objetivo promover melhor a liberdade econômica, tentar fazer com que o país se desenvolvesse mais, tirar um pouco ali de exigências burocráticas que atrapalhavam a vida do empresário. Essa é a ideia da Rede Sim. Então é uma rede de sistemas informatizados que abrange sistemas informatizados da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E essa rede sim, essa rede que foi criada pela Lei 11.598, lá de 2007, ela existe e está operando. O que aconteceu? Em 2021 foi editada uma lei, que foi a Lei 14.195, que alterou a Lei 11.598, que é a lei que trouxe esse Rede Sim. Ela alterou esses dispositivos e ela inseriu dois dispositivos que são bastante polêmicos, o artigo 6A e o artigo 11A. Então o que essa nova lei de 2021 fez? Ela inseriu esses dois dispositivos à lei antiga, a lei de 2007 que criou a Rede Sim, o artigo 6A e o artigo 11A. O que diz basicamente o artigo 6A? O artigo 6A diz o seguinte, vou ler ele para vocês textualmente, depois a gente comenta. Sem prejuízo do disposto no inciso tal, nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado médio, na forma prevista no artigo 5º-A desta lei, o alvará de funcionamento e as licenças serão emitidas automaticamente, sem análise humana, por intermédio de sistema responsável pela integração dos órgãos e das entidades de registro, nos termos estabelecidos em resolução. Esse é o artigo 6A. E o artigo 11A, por seu turno, diz o seguinte: não poderão ser exigidos no processo de registro de empresários, incluídos produtores rurais estabelecidos como pessoas físicas e de pessoas jurídicas realizados pela Rede Sim, aí vem os incisos, quaisquer outros números de identificação, além do CNPJ, dados ou informações que constem de base de dados do Banco do Governo Federal, coletas adicionais a realizada no âmbito do sistema responsável pela integração. Então esses dois dispositivos que trouxeram polêmica e que foram objetos de julgamento. O que aconteceu aqui? O que esses dispositivos, portanto, diziam, quando interpretados conjuntamente? Eles diziam o seguinte, eles diziam que aquelas atividades, basicamente, aquelas atividades cujo grau de risco é qualificado como médio, essas atividades, a licença dessas atividades, a licença para atuar nessas atividades, ela ocorreria de maneira automática pelo sistema.
Então essa é a ideia do artigo 6A, ou seja, automaticamente o sistema ali, sem a necessidade de intervenção humana, liberaria a licença para exercício dessas atividades. Então atividades cujo grau de risco fosse ou é médio. O que aconteceu? Editou-se esses dispositivos então, e aí o Partido Socialista Brasileiro ingressou com essa ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade de número 6.608. Quais foram, em síntese, os argumentos que o Partido Socialista Brasileiro trouxe? São vários argumentos, mas basicamente o mais importante. O mais importante foi o seguinte, o requerente, né, o autor dessa ação direta de inconstitucionalidade, ele argumentou que esse dispositivo, que a inserção desses dispositivos ofendeu o artigo 225 da Constituição, que protege o meio ambiente. Por que ofendeu o artigo 225 da Constituição que protege o meio ambiente? Pela seguinte circunstância. Segundo o requerente, segundo o PSB, a qualificação de uma atividade como grau de risco médio, ela é feita inclusive em âmbito estadual e em âmbito local. E algumas atividades extremamente danosas ao meio ambiente são qualificadas pela legislação como atividades de grau médio, de impacto de grau médio. E aí o partido inclusive citou alguma dessas atividades, que eu vou ler para vocês. Transferência de carga de petróleo e derivados de alto mar. A lei qualifica, uma portaria do IBAMA qualifica como atividade de grau médio. Lavra garimpeira de pequeno porte em área sensível. Exploração econômica de madeira ou lenha e fabricação de fertilizantes e agroquímicos. Ou seja, atividades que têm ali o condão de prejudicar o meio ambiente que foram qualificadas por uma portaria como atividades que causam impacto médio. E por serem atividades que causam impacto médio, nos termos desse novo artigo que foi inserido pela Lei 14.195 de 2021, a licença para exercício dessas atividades ocorreria automaticamente. Aí o PSB diz o seguinte, o requerente da ação direta de inconstitucionalidade, esses dispositivos são inconstitucionais, porque eles ofendem o artigo 225 do meio ambiente. Vejam, o PSB, o requerente afirmou que o Estado tem o dever de proteger o meio ambiente, né? Não é só, o Estado tem o dever de lançar a mão de políticas públicas que protejam o meio ambiente. E ao inserir esses dispositivos no ordenamento jurídico, ele estaria fazendo o oposto. Ele estaria dando aso a que operações, a que empreendimentos potencialmente perigosos pudessem ser exercidos sem antes passar por uma análise sobre o seu impacto ambiental. Foi isso que disse o PSB. E o que o Supremo afirmou nessa ação direta de inconstitucionalidade? Ao julgar essa ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo concordou com o argumento do requerente. O Supremo entendeu o seguinte, o Supremo entendeu que o licenciamento ambiental, o que é o licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental é aquela autorização que se dá para que o empreendimento seja instaurado, para que o empreendimento seja operado. Há que se fazer um estudo ambiental, há que se fazer um estudo sobre o impacto ambiental daquela atividade e o poder público tem que emitir um licenciamento, tem que autorizar, após analisar os impactos que aquilo vai ter no meio ambiente, ele autoriza ou não aquela atividade. O Supremo disse que o licenciamento ambiental ele tem assento constitucional. A Constituição prevê lá mesmo no artigo 225 que atividades que causem um impacto elas devem ser submetidas a um estudo prévio anteriormente. Então o licenciamento tem assento constitucional. Logo, segundo o Supremo Tribunal Federal, o licenciamento ele não poderia ser dispensado sem que a lei prevesse uma outra alternativa que protegesse de igual forma o meio ambiente. Então, se o licenciamento ambiental tem assento constitucional, se a Constituição determina que há que se ter um estudo prévio para que instalações de empreendimentos potencialmente perigosos possam ser feitos, somente se poderia dispensar o licenciamento se a lei trouxesse outros instrumentos que protegessem, pelo menos em igual medida, o meio ambiente. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que, nesse caso, a lei não trouxe essas contrapartidas, a lei não trouxe instrumentos que protegessem o meio ambiente, pelo menos na mesma intensidade com que o licenciamento ambiental protegeria. Então esse foi o segundo argumento do Supremo. E o terceiro argumento é que essa automatização das licenças ofenderia o princípio da precaução ambiental. Quer dizer, essa automatização, você automaticamente concederia as licenças. Então o princípio da prevenção e o princípio da precaução, eles estariam prejudicados, né? Aquele princípio segundo o qual você tem que analisar efetivamente se uma determinada atividade vai causar impactos, você tem que saber de antemão se uma atividade vai causar impactos para só depois autorizar o seu funcionamento. Essa automatização das licenças ofenderia esses princípios que, segundo o Supremo, tem assento constitucional. Então o Supremo, com base nesses argumentos, deu parcialmente razão
a essa entidade, né, o Partido Socialista Brasileiro, que entrou com a ação direta de inconstitucionalidade. Quer dizer, o Supremo entendeu que o licenciamento tem assento constitucional, então não há como se dispensar o licenciamento ambiental, não há como se admitir a emissão automática de licenças para atuar sem que seja criado um outro instrumento que proteja de igual modo o meio ambiente. Então o Supremo concordou com esse argumento. O Supremo concordou que esse instrumento não foi criado por a lei que foi impugnada, quer dizer, a lei impugnada apenas permitiu a automatização das licenças, mas não criou nenhum outro instrumento jurídico que protegesse de igual forma o meio ambiente. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa automaticidade, acompanhada da ausência de outros instrumentos que pudessem compensar, digamos assim, a ausência do licenciamento, ela ofendia o princípio da precaução. Com base nessas razões, o Supremo julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade. Por que parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade? Porque o PSB queria que esses dispositivos, o artigo 6A e o artigo 11A, fossem extirpados do ordenamento jurídico, né, que eles fossem declarados inconstitucionais in totum, né? O Supremo Tribunal Federal, na verdade, ele não decidiu dessa forma. O que o Supremo Tribunal Federal fez? Ele julgou parcialmente procedente a ação para dar uma interpretação conforme a Constituição desses dispositivos legais. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que esses dispositivos devem ser interpretados conforme a Constituição, e ao serem interpretados conforme a Constituição, eles devem ser interpretados no sentido de que esses dispositivos não dispensam o licenciamento ambiental, eles não dispensam a intervenção humana, a análise do impacto ambiental da atividade para que aquelas pessoas jurídicas, aquelas empresas possam atuar. Então, em síntese, o que o Supremo Tribunal Federal disse foi isso. Ele disse que é necessário o licenciamento ambiental, é necessário que realmente se veja qual é o impacto que aquelas atividades terão no meio ambiente para que elas possam atuar. Essa automaticidade, portanto, não se aplica às licenças ambientais. Foi essa a conclusão a que chegou o Supremo Tribunal Federal. Então, o artigo 6A, ele permanece no ordenamento jurídico, o artigo 11A permanece no ordenamento jurídico, porém, eles devem ser interpretados nesse sentido. Esses dois dispositivos legais devem ser interpretados nesse sentido, no sentido de que eles não se aplicam às licenças ambientais. Então, a DIN 6.808, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. O segundo julgado que eu gostaria de conversar com vocês é a DPF 651. Né? Foi uma DPF que teve um grande impacto, bastante repercussão nacional também, né? Foi bastante comentada essa DPF, porque ela envolvia dois decretos do Poder Executivo, né? Dois decretos do atual presidente da República. Ela envolvia o artigo 5º do decreto 10.224 de 2020. Esse decreto ele extinguiu a participação da sociedade civil no Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. E ela envolvia também o decreto 10.239 de 2020, que excluía a participação de governadores no Conselho Nacional da Amazônia Legal e que também extinguiu o Comitê Orientador do Fundo Amazônia. Então foram esses os decretos aqui que foram submetidos ao crivo do Supremo Tribunal Federal por meio da DPF 651. Que o Supremo teve que enfrentar nesses casos, né? O que o Supremo decidiu nesse caso? Então, esses decretos, eles extinguiram, como eu acabei de falar, né? Um desses decretos acabou com a participação da sociedade civil no Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, e o outro decreto impedia que governadores participassem ali do Conselho da Amazônia Legal. A discussão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, ingressou-se com essa DPF e o Supremo Tribunal Federal deu razão aos requerentes. O Supremo Tribunal Federal declarou ali a inconstitucionalidade desses dispositivos que eu acabei de mencionar. Por que o Supremo Tribunal Federal assim o entendeu? Pelo seguinte, artigo 225 da Constituição, né? A necessidade, o poder público deve proteger o meio ambiente. O poder público, mas não somente o poder público, a coletividade também deve proteger o meio ambiente. E a coletividade, segundo o Supremo Tribunal Federal, não vai proteger o meio ambiente, não terá condições de proteger o meio ambiente se ela não tiver assento nesses órgãos ambientais, se ela não puder participar da formulação de políticas públicas, se ela não puder participar da execução de políticas públicas. Então não há como a sociedade poder proteger o meio ambiente, não há como ela se envolver nessa causa se a elas não for permitido ter assento nessas organizações institucionais. Então, com base nesse argumento, o Supremo Tribunal Federal deu razão aos autores dessa DPF. E de fato, né, pessoal, a gente tem que sempre pensar que quando a gente está falando de um direito constitucional, um direito ao meio ambiente, ou mesmo um direito à propriedade privada, ele envolve, em certo sentido também, um dever
do Estado de editar atos legislativos ou editar atos normativos que regulamentem aquele direito. Então vamos pegar como exemplo o direito de propriedade. A gente está falando de direito de propriedade. Será que o direito de propriedade existiria? Será que o direito de propriedade ele seria fruível se, por exemplo, o legislativo revogasse as ações reintegratórias? Se o Poder Legislativo revogasse o Código Civil, um pedaço do Código Civil que fala sobre os poderes que o proprietário tem acerca da sua propriedade. Então, quando a gente está falando de um direito constitucional, a gente está falando também de um direito constitucional que obriga o Estado a editar atos normativos que conformem aquele direito, né, que permitam que aquele direito seja exercido pelo seu titular. E o meio ambiente, nessa perspectiva, né, o direito a um meio ambiente ecologicamente saudável, ele obriga o Estado a editar atos normativos que sejam compatíveis com esse dever, né, que sejam compatíveis com essa intenção do Constituinte, que é a de criar, de fato, né, instrumentos que protejam o meio ambiente nacional. E no momento em que o Poder Executivo não só não cria atos normativos que vão ao encontro desse objetivo, como, ao contrário, revoga atos normativos ou altera atos normativos que contrariam a finalidade prevista pela norma constitucional, no momento em que isso ocorre, há necessidade da intervenção judicial. Então, com base nesses argumentos, em síntese, o Supremo interviu nesse caso e entendeu que havia inconstitucionalidade, né, com base nessa ideia de que a gente estaria aqui diante de um retrocesso, inclusive, né? Aquela ideia de se evitar o retrocesso, da proibição do retrocesso. Veja, a Constituição fala que cabe ao Estado proteger o meio ambiente e a coletividade também tem que proteger o meio ambiente. Para a coletividade poder proteger o ambiente, ela tem que ter assento em órgãos institucionais. Ela tinha assento nesses órgãos institucionais. Aí vem um ato normativo do Poder Executivo que revogou essa possibilidade. Então, houve aí um retrocesso. Quer dizer, o Estado editou atos normativos que otimizavam esse princípio, que otimizavam a proteção ambiental e depois revogou esses atos normativos, diminuindo, digamos assim, a proteção ambiental outrora existente. Então, com base nesses argumentos, mais ou menos, né, enfim, o julgamento é complexo, outros argumentos foram deduzidos, mas mais ou menos assim, em síntese, com base nesses argumentos, o Supremo julgou a ADPF 651, que foi uma ADPF bastante comentada também. Um outro julgado interessante foi o recurso extraordinário 614.384, tema 559, de repercussão geral. Esse é um julgado interessante também, né? Por que é um julgado interessante? Porque ele envolvia o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. Olha só o que o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. O artigo 18, parágrafo 4º da Constituição diz o seguinte, vou ler para vocês, depois vou comentar o contexto desse julgado. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado pela Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Aqui a gente está falando de criação de municípios, fusão de municípios, de desmembramentos de municípios. A Constituição, como eu acabei de ler, né, e vocês perceberam, ela exige vários requisitos para que isso seja feito, né, para que municípios sejam criados ou para que haja incorporação, fusão, desmembramentos de municípios. Vários são os requisitos para que isso possa ocorrer, né? Tem que ter primeiro lei complementar, a necessidade, aliás, de que isso ocorra dentro do período determinado por lei complementar, então há que se ter uma lei complementar que regulamente esse assunto, e há que se ter também um plebiscito às populações envolvidas, né? As populações daqueles municípios que serão afetados pelas medidas. Então há uma série de requisitos ali que tem que ser observados, inclusive estudo de viabilidade municipal, etc. O que aconteceu durante muito tempo? Foram criados diversos municípios no Brasil sem a observância do artigo 18, parágrafo 4º, porque sem a observância desse período exigido por lei complementar. Não havia observância à lei complementar. E foram criados vários municípios no Brasil sem essa observância, sem a observância do requisito atinente à existência de lei complementar nacional. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a ofensa constitucional, mas veja, a gente estava diante de uma situação de grande insegurança jurídica, e o Congresso, como forma de comatar essa insegurança, editou uma emenda constitucional, que foi a emenda 57 de 2008, que tornou válido a criação de municípios que foram criados ou de fusões que ocorreram sem a necessidade ou sem a observância da lei complementar. Ou seja, municípios que foram criados sem a observância da lei complementar. A emenda constitucional 57 de 2008 convalidou a existência desses municípios. Ok. Só que
o que o Supremo teve que enfrentar aqui? Um problema um pouquinho diferente. No caso que o Supremo Tribunal Federal teve que enfrentar, o problema não foi a existência de lei complementar. Ou melhor, o problema não foi a não existência de lei complementar ou a não observância da lei complementar. O problema que o Supremo teve que enfrentar foi a ausência de plebiscito. Aqui, nesse caso que o Supremo julgou, tratava-se de um município que foi criada sem plebiscito às populações envolvidas. E aí a discussão era, será que esse município foi convalidado? Será que esse município, essa ilegalidade foi convalidada pela emenda 57 de 2008? O Supremo Tribunal Federal disse que não. Ele disse que a emenda constitucional não convalidou essa circunstância. Abre aspas, conclusão do julgado. A emenda constitucional 57 de 2008 não convalidou a criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios realizados sem consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos. Qual o argumento? O argumento é que a emenda 57 de 2008 ela convalidou as nulidades que ocorreram em virtude do descumprimento do requisito atinente à lei complementar e não do requisito que atine à realização do plebiscito. Então foi esse o argumento a que chegou o Supremo Tribunal Federal, tema 559 de repercussão geral, um julgado importante do Supremo. Um outro julgado importante, o penúltimo julgado que eu gostaria de comentar com vocês, esse é um julgado da primeira turma do Supremo. Então a gente vai ter pano para manga aqui ainda, porque é um julgado polêmico que vamos ter discussão sobre o assunto. Olha o que disse a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, abre aspas. É obrigatória a inclusão da União no polo passivo de demanda na qual se pede fornecimento gratuito de medicamentos registrados na Anvisa, mas não incorporados aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde. Então o Supremo Tribunal Federal, nesse julgado da primeira turma, disse o seguinte, se alguém está pedindo um medicamento, esse medicamento foi registrado na Anvisa, mas ele ainda não está disponível no SUS, ele não foi incorporado pelo SUS, a demanda necessariamente deve ser ajuizada contra a União Federal. Pode até ajuizar contra o Estado e município, mas tem que ser ajuizado também contra a União Federal. É obrigatória a inclusão da União no polo passivo. Foi o que julgou a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Por que eu disse que é um julgado polêmico? É um julgado polêmico pelo seguinte, há uma tese de repercussão geral, que já foi aprovada há algum tempo no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que há um litisconsórcio facultativo entre os entes federativos. Quer dizer, a parte ela poderia escolher contra quem ela quer litigar. Ela poderia escolher se ela quer litigar contra a União, contra os estados, contra o DF e os municípios. E não se fez essa diferenciação com relação à incorporação dos protocolos, com relação à incorporação do medicamento no SUS. Essa diferenciação de que se não for incorporada ao SUS, a União tem que estar presente no polo passivo, essa diferenciação não consta expressamente da tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal naquele julgado de repercussão geral ao qual me referi. Muito embora constasse no voto de um ministro relator, mas não constou da tese final. Aí a discussão era justamente essa, a discussão era interpretar, será que o Supremo realmente quis exigir que no caso de medicamento não incorporado pelo SUS a União fosse obrigatoriamente incluída no polo passivo ou será que era somente o voto do relator? Essa era a discussão. O STJ recentemente, muito recentemente, no recurso em mandato de segurança número 68.602 de Goiás, decidiu que a União não precisa compor o polo passivo. Decidiu que a melhor interpretação do julgado do Supremo Tribunal Federal, daquele primeiro julgado ao qual eu me referi do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que, de fato, a gente está diante de um litisconsórcio facultativo, ou seja, a parte autora escolhe contra quem litigar, e não é obrigatória a presença da União no polo passivo. Foi o que decidiu o STJ agora, recentemente em abril. Aí a primeira turma do Supremo decidiu agora em sentido oposto. Disse que não, que tratando-se de medicamentos que não foram incorporados pelo SUS, a União tem que compor o polo passivo da demanda. Então a gente tem essa discussão, quer dizer, uma discussão que envolve, na verdade, a melhor interpretação do primeiro julgado supremo, lá de 2 anos atrás, que falou sobre a facultatividade ou a solidariedade dos entes federativos em demandas envolvendo saúde. Então a gente vai ter que aguardar para ver se essa decisão do Supremo, da primeira turma, se essa decisão da primeira turma do Supremo vai ser acolhida pelo plenário, se realmente o Supremo vai caminhar nesse sentido. E provavelmente se o Supremo caminhar nesse sentido, no sentido de exigir a presença da União no polo passivo
de demandas envolvendo medicamentos, provavelmente aquela tese de repercussão geral que ficou meio dúbia, a qual eu fiz referência, vai ser alterada para deixar isso expresso, certo? Então, basicamente é isso. Hoje, o que acontece? Só abrindo um parênteses aqui. Como é que funciona hoje, né? Hoje a gente tem o seguinte, para um medicamento ele ser incorporado ao SUS, ele precisa passar por um aval, né, da Conitec, é uma comissão que avalia a efetividade do medicamento, que avalia o custo-benefício desse medicamento, a sua eficácia, a sua efetividade. A Conitec dá um parecer e o ministro da Saúde aprova ou não a incorporação desse medicamento no SUS. Então, não basta estar aprovado na Anvisa para que o medicamento esteja disponível no SUS, são coisas diferentes. Uma coisa é estar aprovado na Anvisa, outra coisa é ser incorporado ao SUS. A gente tem medicamentos que foram aprovados pela Anvisa, né, você consegue adquiri-los na iniciativa privada, mas eles não foram incorporados ao SUS. Então a gente tem essa diferença. A discussão aqui que eu estou me referindo é essa. A gente está falando de medicamentos que estão aprovados na Anvisa, mas não foram incorporados ao SUS. E apesar de não terem sido incorporados ao SUS, a parte está pedindo esse medicamento na via judicial. Aí a discussão é, a União precisa ocupar o polo passivo ou a União não precisa ocupar o polo passivo? Do meu ponto de vista, né, salvo o melhor juízo, a União deveria ocupar o polo passivo, né? Apesar disso dar mais trabalho para a Justiça Federal, não sei qual vai ser o posicionamento, se esse posicionamento supremo vai se manter, acredito que sim, mas na minha opinião sim, deveria ocupar o polo passivo. Por quê? Porque quem decide sobre a incorporação dos medicamentos no SUS é, como eu disse, o ministro da Saúde, passa por uma comissão que é regrada por uma lei federal que é a Conitec. Então há um ato da União. Quem determina a incorporação ao SUS é a União Federal, por meio de um ato normativo próprio. Então, logo, se há uma omissão inconstitucional da União, se há uma omissão inconstitucional em não internalizar esse medicamento no SUS, essa omissão é imputável à União, logo ela deveria estar no polo passivo da demanda. Mas é algo que a gente vai ter que analisar, a gente vai ter que ver se isso vai prevalecer ou não. Por hora, o que a gente tem é isso. O STJ entendendo que não é necessário que a União ocupe o polo passivo e a primeira turma do Supremo Tribunal Federal entendendo que sim, que é necessário que a União ocupe o polo passivo, certo? E para finalizar a nossa conversa de hoje, o vídeo já está ficando longo, o último julgado que eu queria comentar com vocês, esse do último informativo do Supremo Tribunal Federal, 1053, foi a DIN 6.148. Ela foi julgada no dia 5 de maio de 2022 e envolve uma resolução também ambiental, que é uma resolução do CONAMA, resolução 491 de 2018 do CONAMA. Um julgado interessante do Supremo. Essa resolução ela trata sobre padrões de qualidade do ar, né? Quais padrões devem ser observados para que a gente tenha um ar de qualidade. E aí se ingressou com uma ação de inconstitucionalidade contra essa resolução sob o argumento de que ela protegia, deixa eu só desligar que a Siri vai apitar aqui, sob o argumento que ela não protegia bem o ambiente, né? O meio ambiente, porque os parâmetros que ela considerava não são os mesmos parâmetros da OMS, que a OMS tem parâmetros mais rigorosos e que havia ali a observância, haveria a necessidade de que esses padrões mais rigorosos fossem observados pelo CONAMA ao editar a resolução. Foi um julgado polêmico, mas o que o Supremo Tribunal Federal entendeu em síntese, né? O Supremo Tribunal Federal entendeu que ela ainda é constitucional, que essa resolução ainda é constitucional. Uma técnica que o Supremo Tribunal Federal já lançou mão em outras oportunidades. Quer dizer, ele admite que uma determinada norma está em processo de inconstitucionalidade, que ela é constitucional por enquanto. E aí ele dá um prazo para o legislativo adequar ali a medida a novos parâmetros que devem ser observados no futuro. Foi o que fez o Supremo aqui. O Supremo disse, não, essa resolução ainda é constitucional. A gente não pode desprezá-la. Ela considerou algumas peculiaridades locais que, em âmbito universal, na OMS, não poderiam ser consideradas. Então, ela ainda é constitucional. Ela protege, de certa forma, o meio ambiente, ela traz padrões que devem ser observados, logo ela ainda é constitucional. No entanto, ela está em processo de inconstitucionalidade. Por quê? Porque o Supremo fixou o prazo de 24 meses a contar da publicação do acórdão para que o CONAMA edite uma nova resolução sobre a matéria. E essa nova resolução ela deverá levar em consideração necessariamente 1. As atuais orientações da OMS sobre os padrões adequados da qualidade do ar. 2. A realidade nacional e as peculiaridades locais. E 3. Os primados da livre iniciativa, do desenvolvimento social, da redução da pobreza e da promoção da saúde pública. Então o Supremo fixou o prazo de 24 meses para que essa resolução ela seja atualizada, né, para que ela seja reavaliada, né, reavaliada à luz dos novos parâmetros da OMS. Não para que a nova resolução da OMS seja incorporada integralmente, não é isso que o Supremo quer, né, porque senão ele teria derrubado a resolução e dito, aplique-se a resolução da OMS. Não,
Ele quer que uma nova resolução seja editada, que se observe os padrões da OMS, mas sem afastar a possibilidade de que a resolução trate de maneira diferente em alguns aspectos, considerados as peculiaridades locais. Mas isso vai ter que depender de uma justificativa, vai depender de um novo estudo, vai depender de uma nova reflexão por parte do órgão. Então é isso que o Supremo quer. E se não for feita uma nova resolução no prazo de 24 horas, se não for feita uma nova resolução no prazo de 24 horas, disse o Supremo, vou ler para vocês, decorrido o prazo de 24 meses concedidos, não é 24 horas, é 24 meses, decorrido o prazo de 24 meses concedido, sem edição de novo ato que represente avanço material, sem a edição de novo ato que represente avanço material na política pública relacionada à qualidade do ar, passarão a vigorar os parâmetros estabelecidos pela OMS, enquanto perdurar a omissão administrativa na edição da nova resolução. Então o Supremo disse que essa nova resolução tem que ser editada, tem que ser reavaliados os parâmetros da qualidade do ar. Não há necessidade de uma incorporação in totum da resolução da OMS, mas ela deve ser considerada na fixação dos parâmetros que devem ser observados, além das peculiaridades nacionais, que evidentemente devem nortear a decisão do órgão. Mas se dentro desse prazo de 24 meses essa resolução não for editada, aí vai vigorar imediatamente, vai vigorar como consequência os padrões estabelecidos pela OMS, enquanto perdurar a omissão administrativa em cumprir com a decisão do Supremo Tribunal Federal, certo? Então esse é o julgado ADIM 6.148. E com isso, então, eu encerro o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, curte, compartilha com seu amigo concurseiro, segue o canal, né, e se inscreve no canal, porque a ideia é que a gente vá conversando aqui cada vez com mais frequência, sobretudo comentando essas jurisprudências, comentando os informativos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, certo? Um grande abraço para vocês, ótima semana, tchau, tchau.